Tá bem? Vai continuar? Melhor seguir, Bia, por causa do horário. Então, por causa do horário. A gente perdeu um pouco, mas vamos lá. Vamos à profecia de Buda. Depois eu queria dar uma lidinha rápida nas coisas da. Ok. Essa é a carta enviada por Uguem Padmasambhava, diretamente da região sudoeste da terra do demônio caníbal. Nestes tempos, aí eu não vou explicar que muitas coisas eu já expliquei. Não, só para você, eu vou ler essa e também um pouco da profecia, dos resumos das profecias maia, só para vocês verem que realmente nós estamos nesse período, tá? O que tudo indica. Neste tempo, quando até mesmo prazeres momentâneos surgem devido ao poder e à potência de todos os Budas, Lama e Tulcos procuram fama e reputação vagando por terras estrangeiras, enganando os seres sencientes. Persuasos e astutos, eles tomam a riqueza dos outros e não contribuem para os projetos do Dharma, guardando-o para si mesmos. Os monges não fazem suas orações, e, em vez disso, eles se dedicam a cantar, a dançar e não praticam. A virtude ou a generosidade não praticam a virtude ou a generosidade, mas procuram maneiras de obter a riqueza dos outros. Não vestindo as vestes de um monge, eles se vestem como roupas estrangeiras. Nós vimos na profecia que os monges comerciavam, né? E vendiam, né? Coisas, né? Então, o Guru Rinpoche está falando aqui. Guru Rinpoche, por sua vez, foi muito depois de Buda, né? Quase 1000 anos depois de Buda, quase. As monjas fazem coisas que causam distúrbios sem o devido recato, enquanto desrespeitam a si mesmas, fingindo proteger a meditação. É porque vocês não viveram muito tempo em Dharamsala, aí, mas lá vocês veem muito disso, né? Elas não se dedicam à virtude, mas tentam se cobrir de joias. As filhas fazem coisas que causam perturbações na família, o que desagrada os pais que as afastam. Isso aí num contexto geral, o Guru Rinpoche está falando, né? É, é, ele tem uns motivos por ter enviado essa terra para o Tibete, mas ele fala no contexto do mundo também. Os filhos rompem os laços familiares, desrespeitando-os a si mesmos, sem remorsos ou desculpas, e mantêm relações sexuais com familiares próximos. Demônios possuirão os corpos das pessoas, fazendo-as jogar e gritar como os demônios. Jogar azar, jogo de azar, né? É isso que ele fala. E quando vence, "Êêê!" É isso que eles querem dizer. Ao usar rapé e tabaco, elas convidam demônios canibais. Ao beber álcool ou bebida alcoólica, elas jogam fora a proteção, a divina proteção, a proteção divina. Devido a essas circunstâncias, os demônios sanguinários ou demônios canibais estarão à solta no Tibete. E a partir do ano do tigre, elemento terra, haverá demônio canibal, demônios canibais, declínio e contaminação em todos os pontos cardeais. Aqui, essa eu terminei de traduzir ontem à noite, então nem coloquei os anos, que é os anos do tigre aqui. É, os ensinamentos de Buda chegarão ao fim. Estátuas das deidades e guardiões dos ensinamentos serão tratadas como produtos de venda. É isso que está acontecendo. A gente vê muito lá na Índia. E, como consequência, surgirão todos os tipos de doenças. As heranças familiares, antiguidades serão vendidas para terras estrangeiras. Isso fala do que aconteceu na Índia, no Tibete, né? Isso é o que acontece. O bem-estar declinará e os rios transbordarão, causando inundações, as nascentes irão transbordar e torrentes de granizos e trovões cairão. Cortar o espírito das florestas causarão a
causará a perda das colheitas. As pessoas se tornarão mendigas devido à pilhagem de ladrões e bandidos. Isso aqui também a gente pode traduzir como corrupção dos corruptos, tá? Porque eles falam, as pessoas se tornarão mendigas. Mendigas quer dizer pobres, quase sem dinheiro, devido à pilhagem de ladrões e bandidos. É, na língua tibetana não tem próprio corruptos, mas isso aí também é uma interferência, pode ser referida a governos corruptos, né? Ou pessoas corruptas. Aquele que se envolver em jogos de azar verá sua autoridade diminuir. Aquele que usar rapé ou tabaco verá a proteção divina dos deuses diminuir. Aquele que beber álcool ou bebidas alcoólicas, isso aqui, mas não é beber um copinho de cerveja assim, não, hein, gente? Aqui fala ser viciado em bebida alcoólica, ser viciado em jogo de azar. Aqui fala isso referido a isso. Sua vida, terá sua vida curta e muitas doenças surgirão. Portanto, ó seres sencientes, em tempos extremos como estes, não se esqueçam do karma, da causa e do efeito. Mesmo neste período de aparente bem-estar, não se esqueçam de orar e praticar a virtude. Não se esqueçam de que o declínio dos ensinamentos do Buda se aproxima. Portanto, proteja seus votos e suas condutas éticas. Não se esqueçam de que fantasmas e demônios canibais estão realmente vagando por aí. Isso é as forças nocivas. Ore a mim, Padma, e não se esqueça de que, a partir do ano do tigre, os demônios canibais se espalharão pelo Tibete. Recite o Benzaguru dia e noite sem interrupção no ano do dragão. Elemento metal. Os demônios canibais penetrarão nas águas, causando suas inundações violentas que é, levarão vidas humanas. Tenho que ver qual foi esse ano do dragão. No ano da serpente, elemento metal, os demônios canibais provocarão ventos, trovões e granizos, causando danos aos seres sencientes. No ano do carneiro, elemento água, o elemento metal é agora. No ano do elemento, os demônios canibais provocarão ventos, trovões e granizo. É esse ano, o elemento do serpente de metal. No ano de carneiro, elemento água, eu acho que será 2029. Surgirão muitas doenças imprevisíveis, e aqueles que se entregam às bebidas alcoólicas e à gula morrerão de enfermidades relacionadas ao alimento. Aqui, Guru Rinpoche, nessa profecia, fala umas coisas que a gente pensa que não tem sentido, mas só quando chegar o momento que a gente vai saber. Os jogadores de jogos de azar e os faciosos de paixões morrerão de doenças estomacais. Ele não fala que tipo de doenças estomacais, pode ser câncer, alguma coisa assim. Aqueles que proferem palavras ásperas e insultos morrerão por doença na garganta. Os que utilizam rapé ou tabaco morrerão por doença nos pulmões, porque na medicina tibetana fala que é muito nocivo o fumo em si, né, é, aos pulmões. Os que ingerem ovos e alho morrerão de doenças decorrentes de impurezas que afligem os sentidos. Porque na medicina tibetana eles consideram os ovo e alho são considerados alimentos muito pesados e que obscurecem as faculdades mentais, capazes de gerar ou aumentar o lum. O lum é um dos três elementos, o vento energético dentro do corpo, e perturbar as cinco portas dos sentidos, os órgãos sensoriais. Por isso a expressão doença da mente ou dos sentidos. É, isso não corresponde realmente a patologias neurológicas, porque algum texto eles traduzem como as doenças da mente, mas não é, entendeu? E aí fala, cadê?
Os caçadores e aqueles que abatem animais selvagens morrerão de doenças intestinais e hepáticas. Naqueles tempos, pessoas de índole malvada morrerão de várias doenças. No ano do cavalo, elemento madeira, o declínio, eu acho que é 2029, 2028. Não. O declínio dos ensinamentos do Buda se aproximará. Todos os demônios canibais tornar-se-ão desenfreados. No ano do búfalo, elemento terra, surgirão tumultos em todos os países e a maioria das pessoas morrerá por causa disso. Ninguém é capaz de expressar plenamente os sinais deste ciclo afortunado, quer dizer que nós estamos, embora todos os males estejam acontecendo, nós estamos em uma era afortunada onde apareceu um Buda Shakyamuni que nos deixou ensinamentos. Então, por isso que ele falou, ninguém sabe, ninguém é capaz de expressar plenamente os sinais que podem aparecer, negativos que podem aparecer mesmo durante deste ciclo afortunado. Se desejarem reverter tempos adversos, como esses por vir, orem a mim, Padma, ininterruptamente. Recitai sem falhar dia e noite o Benza Guru, o Maum Benza Guru Pema Siddhi Hum. E sem negligenciar o karma, a lei de causa e efeito, pratiquem esses meus ensinamentos ministrados por mim, Padma. Observem a relação entre causa e efeito e pratiquem a generosidade, abandone a mentira, as maldades e as condutas prejudiciais. Qualquer pessoa que praticar com fé nesta minha, que praticar com fé nesta minha carta, então todas as adversidades, eh, quer dizer, que praticar com fé, seguindo o conselho que ele dá nessa carta dele, é isso que ele quer dizer. Todas as adversidades, tempos nefastos, conflitos bélicos e todas as formas de enfermidade serão apaziguadas. E ele ou ela viverá neste mundo em estado de paz e bem-estar. Se uma pessoa, qualquer pessoa, ler ou escrever essa minha carta de Padma uma vez nessa vida, doenças, fome e distúrbios violentos serão pacificados e posteriormente alcançará um reino, um, um reino ou reinos, um não tem, reinos ou esferas auspiciosas uma boa condição em uma vida futura. E simplesmente por ouvir esse meu conselho do amago de Urgem Padma, todos os espíritos nocivos e obstáculos serão pacificados, e a longevidade e o mérito aumentarão. Ao observar o corpo, o vosso mérito aumentará. Quer dizer, observar, não cometer ações negativas do corpo, o vosso mérito aumentará, e nenhum espírito ou força nociva poderá vos causar dano. Ao observar atentamente o interior de sua casa, as forças adversas nos quatro elementos serão pacificadas. Quer dizer, manter uma casa harmoniosa e pacífica, sem briga. E sereis protegidos de todos os obstáculos, espíritos nocivos, demônios e entidades prejudiciais. Se essa carta estiver presente em um só lar, toda a comunidade certamente se beneficiará. Se essa carta estiver presente em uma única comunidade, todo o reino ou o país será beneficiado. Aquele que depositar fé sem titubear nesta carta de mim, Padma, tornar-se-á uma joia incomparável entre os seres, a pessoa. Eu, Padma, concederei refúgio até a vinda de Maitreya. Aquele que difundir esse ensinamento para 10 pessoas, nessa vida vencerá todos os demônios canibais e maras, e na vida futura renascerá na montanha de cor de cobre, que é a montanha de Guru Rinpoche, ou a terra pura de Guru Rinpoche. Aquele que perder a fé nesses ensinamentos será afligido nessa vida por doenças, forças e armas letais e posteriormente cairá nos abismos infernais. Assim feito, eu, alguém, Padmasambhava, enviei isso ao Tibete a partir da região sudoeste dos demônios canibais, no 10º dia do 6º mês do ano do tigre. Essa é a terra sudoeste dos demônios do canibais refere-se a Chamara, o continente dos Rakshasas. Rakshasas significa comedores de carnes, ou seja, em outras palavras, seriam vampiros.
descrito nos Tantas, localizado nas cosmologias budistas a sudoeste do nosso continente, Jambudvipa. Pode ser interpretado como uma terra distante, além é, isso é descrito em uma escritura de Guru Rinpoche, que é uma terra distante, além das grandes águas, lugar onde as pessoas têm pouca conexão com o Dharma, local onde o ensinamento surgirá forte no final do tempo degenerado. Eu sempre falo que é o Brasil, que a gente está além de grandes águas do Tibete. Ou ainda o Dharma aqui não é forte. Nós temos a floresta Amazonas, temos todas as coisas, né? E tô brincando, hein, gente? É porque eu gosto de fazer assim, mas eu tenho umas pessoas que brincam assim também, falando que é o Brasil. Mas eu creio que o Guru Rinpoche está por alguma parte aqui no Brasil, sim. Eu falo brincando, mas eu creio que ele está. Pois é. Agora, eu queria, são 8:02, a gente perdeu quase uma hora. Eu queria só dar uma passadinha nas, nas sete profecias, nos resumos das sete profecias maias, para vocês verem, para mostrar para vocês como que nós estamos nesse período. E antes de passar para a profecia maia, eu queria dizer uma coisa que eu trabalho com Feng Shui. Então, no calendário chinês, o ciclo, ele tem um ciclo que é um pouco diferente da contagem tibetana. É um ciclo de 180 anos. Esses 180 anos são divididos, em 20 anos cada. E cada ano reina uma estrela, que as estrelas é número, de 1 a 9. Cada uma estrela tem um potencial. Então, o ano 2024, em fevereiro de 2024, nós entramos no último ciclo dos 180 anos do calendário chinês. E quem governa vai ser de 2024 a 2044. Aí depois de 2044, fevereiro de 2044, começará um outro novo ciclo de 180 anos com a estrela da vitória, a estrela da abundância. É, quem governa a estrela nova, os últimos 20 anos, é a estrela 9, é a última estrela. A estrela 9 significa ciclo de fechamento e abertura. Eu sempre disse, mesmo antes de 2024, eu sempre disse que, em geral, é assim: os 10 primeiros dos 20 anos da Estrela Nova, nesse sentido, ela é, ela é como assim: é tudo aquilo que tem que acontecer. Então, é como você chegar no fundo do poço, porque é uma estrela do fechamento. Aí depois ela começa a melhorar. Depois dos últimos os 10 anos, ela começa a subir. Vai ser difícil, mas vai ser subindo. Então, por isso, quando eu leio a profecia do Buda, e desses 20, depois a gente vai ver o resumo das profecias maias, tudo aponta que a gente está vivendo esse período. Entendeu? E eu sempre disse que a gente, até 2032, a gente vai ter, porque 2024 a 2034 seria de 2024 a 2034. Se bem que aqui na profecia fala que 2032 vai ser já um período bom, né? Então, é, nós temos que nos preparar que a gente ainda vai viver muita coisa negativa. Porque ainda a gente é como assim, a gente tivesse no fundo do poço, no fundo do poço, que as coisas vão piorando. E é o que está acontecendo. As coisas estão acontecendo de uma maneira tão veloz que é como se uma pedra, uma bola numa montanha que está chegando embaixo e vai pegando mais velocidade ainda. Então, era isso que eu queria só comentar com vocês sobre o calendário chinês, antes de passar para as profecias maia.